Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para poder resolver uma questão da UBMAP 2019, a prova da segunda fase do nível 1, aquela prova que é destinada aos alunos do sexto e do sétimo ano. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos questões agora abertas, são questões que a gente precisa, além de realizar o cálculo, né, fazer aquela justificativa, tentar tornar os cálculos mais claros possíveis para que a gente não tenha pontuação descontada. Então a gente tem que tentar registrar os raciocínios que a gente desenvolveu durante a realização da questão. Então nós temos aqui, Marcelo lança 5 argolas em um pino de madeira, uma de cada vez. Então não vai ser jogado simultaneamente. Quando a argola acerta o pino, ele ganha pontos conforme a tabela abaixo. Quando a argola não acerta o pino, ele não ganha pontos. A figura mostra 5 lançamentos feitos por Marcelo, em que somente as argolas azul e verde acertaram um pino. Observe que a argola verde foi a última lançada, pois ficou sobre as outras. Então aqui na questão já dá uma dica, mostrando que a verde foi a última porque ficou em cima. Então a primeira foi a amarela, porque ficou abaixo de todas. Perceba que a UBMAP teve o cuidado de colocar o nome de cada uma das argolas, né? O nome da cor, justamente para as pessoas daltônicas como eu conseguirem também interpretar as questões com mais clareza, com mais tranquilidade. Então a gente consegue ver que a amarela foi a primeira, a azul foi a segunda, a vermelha foi a terceira, a preta foi a quarta e a verde a quinta argola. Então, na letra A pergunta assim: quantos pontos Marcelo fez com os cinco lançamentos mostrados na figura acima? Então, ele fez pontos com a azul e ele fez pontos com a verde. Então, quando a gente fala da azul, vamos escrever aqui, ó, a azul, ele fez quantos pontos com a azul? A azul foi o segundo lançamento. Então, ele fez 5 pontos. Com a argola verde, que foi o último lançamento, então com a verde, ele fez 1 ponto. Então, no total, ele fez 6 pontos. Então, minha resposta seria: quantos pontos Marcelo fez com os 5 lançamentos mostrados na figura abaixo? Ele fez um total de 6 pontos. Então, essa seria a resposta correta. Então, observe que é interessante que você coloque, registre aqui o raciocínio utilizado. Observe que eu nem registrei um cálculo aqui, mas eu escrevi a palavra total, que está associada a uma adição. E aqui, quem for corrigir a sua prova já vai compreender o seu raciocínio e não vai descontar nenhum tipo de pontuação aí nessa questão número 1. A letra B, vamos pensar a letra B aqui embaixo agora. Vamos fazer aqui a letra B. Na letra B nós temos o seguinte. Deixa eu me colocar aqui uma cor que fique visível no preto. Em outros 5 lançamentos, Marcelo só errou um deles e fez 17 pontos. Qual foi o número de lançamentos que ele errou? Então a gente pode pensar assim, ó. Vamos tentar descobrir o máximo de pontos que ele pode obter. Então, o máximo de pontos possíveis é de quantos pontos? Vamos somar aqui para a gente ver. É de 10 mais 5 mais 3 mais 1 mais 1. Então, vai dar um total de 20 pontos. De novo, tenho que corrigir isso aqui e colocar a fonte amarela. Então, veja só, no máximo ele vai conseguir fazer 20 pontos. Só que a questão fala o seguinte:
qual foi o número de lançamento que ele. Qual foi o número do lançamento que ele errou? Então, assim, tá no singular, já dá um indício que ele errou apenas um lançamento. Então, para fazer 17 pontos, eu preciso perder quantos pontos aqui desse total? Preciso perder apenas 3 pontos. E o lançamento que corresponde a 3 pontos é o terceiro lançamento. Então aqui, ó, a gente pode fazer, registrar aqui, ó, 20 menos 17. Deixa eu colocar aqui logo de amarelo. 20 menos 17 não, 20 menos 3 igual a 17. Então eu posso dizer que ele errou o lançamento 3. Então, olha só, perceba que eu estou sempre justificando, escrevendo para poder o avaliador ele compreender aquele raciocínio que eu estou desenvolvendo. Então, ali, ó, o máximo de pontos possíveis é de 10 mais 5 mais 3 mais 1, que dá um total de 20. E ele teria que perder 3 pontos para que ele ficasse com 17. Então, ele errou o lançamento 3. Então, nesse caso aí, o lançamento que foi errado foi o de número 3. Beleza? Então, vamos agora para a questão da letra C. Estamos agora aqui na questão de letra C. E essa questão de letra C diz assim: a figura abaixo mostra como ficaram outros 5 lançamentos feitos por Marcelo. Se a terceira argola lançada foi vermelha, qual é a maior pontuação que pode ter obtido nesses lançamentos? Então vamos lá. Ele está dizendo que a terceira argola lançada foi a vermelha. Então está dizendo que essa daqui foi a terceira. Aí veja só. A verde e a azul foram as que foram acertadas no alvo, né? Beleza. Beleza. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não se precipitar em determinadas questões e, por exemplo, fazer ali 10 mais 5 igual a 15. Eu acredito que muitos de vocês cometeriam esse erro, né? De fazer 10 mais 5 igual a 15. Só que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, porque veja bem, se a vermelha foi a terceira lançada, a preta que está embaixo foi lançada antes. Então a preta seria do segundo lançamento. Então o máximo de pontuação que ele faria seria se, no caso, a azul fosse a primeira, o primeiro lançamento, e a verde o quarto lançamento. Então a gente vai ter que organizar essas informações para que o examinador, na hora de avaliar, ele consiga compreender o que a gente raciocinou. Então é isso que a gente precisa também aprender a desenvolver. Então aqui na letra C, nós teremos o seguinte. Eu tenho que a vermelha é o terceiro, foi o terceiro lançamento. Terceiro lançamento. Então, como? Então aqui, ó. Como? Vou botar aqui vírgula. Vou botar aqui vermelho igual ao terceiro lançamento. Vou botar assim, ó. Como a preta está embaixo da vermelha, foi lançada antes. O pior cenário seria a preta. Não, o melhor cenário. O melhor cenário seria a preta ser o segundo lançamento. Então aqui eu já organizei as ideias, ó. Por quê? Porque a preta, como ela foi lançada antes, ela poderia ser a primeira e poderia ser o segundo lançamento. Mas, como a gente quer o máximo de pontos obtidos, a gente tem que pegar o melhor cenário possível.
Então, no melhor cenário possível, eu teria a verde valendo 10 pontos por ser o primeiro lançamento. E nós teremos o azul igual a um ponto. Pouca diferença faria, porque tanto o quarto como o quinto lançamento valem um ponto. Então, no total, eu teria 11 pontos. A grande maioria das pessoas iria marcar, provavelmente, 15, porque iria considerar ali a vermelha, a preta e a amarela como os últimos lançamentos. Mas não tem que se atentar que a vermelha foi do terceiro lançamento, foi a terceira argola arremessada. Ok, galera? Então, com essas dicas aí, eu encerro o vídeo de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima correção de questões da UBMAP.